Estamos acompanhando aí passo a passo as discussões, debates e também a reforma tributária, né? Para saber como é que isso afeta diversos setores da economia e como é que afeta o cidadão de uma maneira geral. Os municípios estão bravos, principalmente os maiores, dizendo o seguinte: vai haver uma nova concentração de grana em Brasília, e aí o que vai acontecer? A gente mora no município, gasta no município, os principais investimentos são no município, você vai ter que ir para Brasília para pedir dinheiro de pires na mão, quando deveria ser descentralizado. Pelo menos é isso que os prefeitos disseram ontem numa reunião. Mas e aí, como é que isso mexe, por exemplo, com alguns setores como os supermercados? Rodrigo Cantúzio Segurado, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, aqui conosco. Rodrigo, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heraldo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Rodrigo, qual é a avaliação, então, que os supermercados fazem sobre essa reforma tributária? Isso pode fazer com que haja um aumento no preço, por exemplo, dos produtos da cesta básica? Sim, pode. E provavelmente isso acontecerá, porque o IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, é um imposto de consumo. Ou seja, todos os impostos de toda a cadeia produtiva, e são 200 cadeias produtivas que desembocam e são oferecidos aos consumidores através dos supermercados, o consumidor é quem vai pagar esse imposto na ponta. E o governo estava sugerindo uma alíquota única, um imposto único, IVA, com uma alíquota única de 25%. Isso oneraria na ponta 25% os produtos que os consumidores pagariam. Isso significaria um aumento de tributos do setor supermercadista de 111% no texto anterior, divulgado pelos formuladores. Nós temos 12% de carga tributária, hoje passaremos a ter 25%. Porém, depois do segundo texto publicado pelo Aguinaldo Ribeiro, essa conta foi para 60% de incremento sobre os tributos. Isso não significa transferência direta de 60% aos preços aos consumidores. Mas quem vai pagar a conta sempre é o consumidor. Quer dizer, no caso, então, o setor teria que repassar esse aumento do custo do imposto para os produtos finais? Isso. Agora, o IVA considera neutralidade entre os impostos entre os elos da cadeia. Ou seja, alguns impostos que o consumidor vai pagar, os elos da cadeia vão ter creditação, vão ter crédito. Mas, de qualquer maneira, o IVA, que é um imposto sobre valor agregado no mundo inteiro, tem alíquotas baixas, entre 10% e 15%. O Brasil está propondo o maior IVA do mundo, de 25%. Então, isso não é possível. Porque com uma população de 70%, dependendo de 2 salários mínimos, destinando a maioria da sua renda à alimentação, os produtos de alimentação vão ser mais caros na ponta. Então, a nossa luta é em defesa ao consumidor, à economia popular e a 200 cadeias produtivas que abastecem o Brasil e a população brasileira. 80% do que se produz no Brasil de alimentos é consumido no mercado doméstico, 20% apenas é exportado. Então, os formuladores não apresentaram cálculos, ou análises, ou simulações detalhadas, mas nós fizemos isso para avaliar o impacto na ponta e poder dialogar com o Congresso, para que a reforma traga os benefícios de simplificação, de segurança jurídica, de redução do custo de manutenção do sistema tributário, que é caótico, mas isso não pode ser transferido diretamente ao consumidor. Aliás, transferência de renda não se faz por imposto de consumo, mas sim por imposto sobre renda. Imposto sobre consumo diferencia-se produtos essenciais e supérfluos. A população, as classes sociais e o cidadão, ele é diferenciado no imposto de renda, no imposto de propriedade, enfim, o governo está colocando toda a distribuição de renda novamente no imposto sobre consumo, onerando na ponta ao consumidor. Não sei dizer ao certo, e não sabemos ainda, o quanto isso pode significar de oneração para o consumidor e até de efeitos negativos à estrutura do setor supermercadista. Agora, Tiago, essas ponderações que você está explicando aqui para a gente, já foram levadas até os deputados federais, até o pessoal de Brasília que vai votar isso? Sim, sim. Nós temos participado junto da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, elucidando todos os nossos deputados e senadores que defendem o comércio e serviços, e eles estão bastante sensíveis a isso. Eu tenho certeza que a Câmara e o Senado serão muito sensíveis a essa discussão.
Porém, essa matéria de alíquotas e de itens da cesta básica, eles fazem parte da lei complementar e não do texto que será aprovado atualmente. O que nós precisamos preservar é que, na lei complementar, a cesta básica seja protegida e o acesso da população seja garantido. O que o governo está propondo é de elevar o preço ao consumidor para depois, com uma promessa de devolução dos tributos a esse consumidor vulnerável, com cadastro único ou CPF, através do que eles estão chamando de cashback. Então, nós somos contrários a essa posição. É melhor isentar os produtos. Hortifruti, por exemplo, frutas, legumes e verduras no Brasil inteiro é isento de imposto, não tem imposto. Pela proposta do governo, vai para 12,5% de imposto sobre esses produtos. Então, nós somos a favor de manutenção da isenção dos hortifruti, dos produtos de frutas, legumes e verduras, e alíquotas básicas ou muito baixas para alimentação. Não se tributa no mundo inteiro o alimento. E o Brasil, espero que não siga esse caminho, senão quem vai pagar a conta novamente é a população mais vulnerável, que passa fome no Brasil, né? Agora, Tawane, quer dizer, esse sistema que você acabou de explicar agora seria uma coisa mais complexa. Quer dizer, eu pago o imposto, depois eu vou no cashback para receber de volta o imposto. Não faz sentido, Heródoto. Isso não é incoerente. Agora, o governo faz distribuição de renda através dos planos sociais, como Bolsa Família, auxílio emergencial no governo anterior. Aí sim, você está distribuindo renda e dando capacidade para a população vulnerável ter acesso aos alimentos. Mas acreditamos que essa é a maneira correta. Agora, elevar os preços para depois dizer que vai devolver através do cashback, isso pode diminuir o acesso da população à alimentação básica e a cadeia produtiva toda sofrer com esse problema de menor consumo na ponta, prejudicando o consumidor. Sim, realmente é uma coisa muito sensível essa. É muito sensível, Heródoto. O sistema é complexo. O nosso ponto é, um sistema tão complexo quanto esse não poderia ser discutido a toque de caixa, com a publicação do texto provavelmente essa semana e uma votação essa semana. Estamos há 60 anos discutindo a reforma tributária e vamos passar menos de 2 dias discutindo o texto para aprovar. Então, no mínimo 30, 40 dias para se discutir, todos os setores entenderem as simulações e poderem dar clareza para a população, opinião pública e os parlamentares para votar conscientemente sobre isso. Tem uma série de benefícios da reforma tributária. Nós somos a favor da reforma tributária. Tem uma série de benefícios que podem impulsionar a economia brasileira, destravar a economia, mas o cálculo de quem vai pagar essa conta no final, sempre a população mais vulnerável. Então, temos essa preocupação. Nós temos, Heródoto, 94 mil lojas de supermercados no Brasil. Nós atendemos por dia 28 milhões de consumidores. Nós temos uma margem muito baixa e um nível de eficiência muito alto. Nós basicamente transferimos os preços dos fabricantes aos consumidores. A nossa preocupação é de manter a população abastecida com segurança e qualidade, mas com acessibilidade a preços viáveis, né, para a população. Perfeito. Rodrigo, muito obrigado por sua gentileza, muito grato pela sua participação aqui no Jornal da Nova Brasil. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado, Heródoto. Um bom dia a todos. Bom, você ouviu aqui Rodrigo Cantuzo Segurado, vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercado. E aí? Ele acabou de dizer que se for aprovado do jeito que está, o produto na ponta vai subir 25%. E principalmente das cestas básicas. Eu não sabia, por exemplo, essa questão do hortifruti granjeiro que ele falou, não paga imposto, vai passar a pagar 12,5%. E aí? Qual é o impacto que isso vai provocar? Eu suponho que essas coisas todas devem estar sendo discutidas pelos nossos representantes, devidamente avaliadas, né? Para que, logicamente, o impacto não seja negativo na população brasileira de uma maneira geral. Reforma tributária, eu ouço falar, sei lá, ele falou, tem, 25 anos, 30 anos que esse negócio rola. Mas parece que, de repente, criou-se o texto e agora vamos que vamos.